e para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos e alunas do segundo ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos e estou aqui mais uma vez com vocês, fazendo parte deste incrível projeto. Que projeto é esse? Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. E peço licença para entrar em sua casa. Como vocês sabem, eu trabalho sempre com vocês, o componente curricular, disciplina de língua portuguesa, especificamente os descritores do SAEB. Então é português SAEB, ok? E a nossa aula, hoje é a aula de número 7, nós vamos falar sobre o gênero textual trava-língua, beleza? Mas antes de iniciarmos, nós vamos ter o nosso momento de leitura, né? E eu trouxe um texto do nosso próprio livro, mas aqui de um outro livro, não é do livro do segundo ano. E o texto, o nome dele é A Boneca, de Olavo Bilac. Olha só. Deixando a bola e a peteca, com quem ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, é minha. A outra gritava. E nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca. Já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas, por causa da briga, ficaram sem a boneca. Então, meus amores, qual é o objetivo de nossas leituras, da nossa hora da leitura? É sempre estimular o gosto e o prazer pela leitura, não é verdade? Então, ler é muito bom. Ai, tia, eu tô aprendendo. Então, você está aprendendo, então você vai treinando sempre. Em qualquer lugar que você vê uma palavra. No muro tem uma palavrinha, você vai lá, ó, e tenta ler aquela palavra, uma frase, um outdoor. O importante é a gente exercitar a leitura, beleza? Então, vamos lá. Nós vamos só relembrar o que é o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. O objetivo é avaliar a qualidade da educação que é oferecida por nossas escolas, né, do Brasil, as escolas do ensino público. E o que é avaliado, né? A competência leitora e a competência matemática. Vocês estão tendo aula comigo de língua portuguesa e também com o professor José Mário de matemática. Quem faz essa prova do SAEB? Sempre os alunos do segundo ano, do quinto ano, do nono ano e também os alunos da terceira série do ensino médio. Então, até lá, nós vamos aqui nos preparando para essa avaliação. Nós ainda não sabemos ao certo o período em que ela vai acontecer, como é que vai ser, mas até lá nós não podemos de forma alguma perder tempo. Então, vamos lá, todo mundo preparado? Vamos então dar continuidade, né, ao que a gente vem aprendendo esses dias. E olha só, hoje nós vamos iniciar com algumas frases diferentes. Prestem bastante atenção. O peito do pé do Pedro é preto. Olha só, segunda frase que eu tenho aqui para vocês. Sabia que o sabiá sabia assobiar? Terceira frase para vocês, olha só. Chega de cheiro de cera suja. Quarta frase, vamos ver que frase é essa? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Você já conhece muito bem essa frase, não é verdade? E a nossa última frase hoje... Vamos lá, devagar, respirando fundo. 3 tigres tristes traziam trigo do trigal. Vocês perceberam que essas frases, elas têm algo em comum? Na pronúncia delas, tem alguns sons, alguns fonemas que são muito parecidos, né? É o que nós chamamos de trava-língua.
Os trava-línguas são um tipo de texto que a gente usa como se fosse uma brincadeira, até para a gente treinar a nossa fluência, né? Tanto a fluência na leitura, como também para a gente desenrolar um pouquinho a nossa língua, não é verdade? E o bacana é isso, a gente tentar ler o mais rápido possível e sem errar de jeito nenhum. Então a gente primeiro começa com a leitura bem devagar e depois a gente vai acelerando. E é exatamente sobre esse tipo de texto que nós vamos trabalhar hoje. Olha só, e esse trava-língua que eu trouxe aqui vai ser o nosso trava-língua principal hoje. Vamos lá fazer a leitura dele? Olha só. 3 tigres tristes traziam trigo do trigal. Mas, professora, o que o tigre tá triste? Vai trazer trigo não sei de onde? Gente, calma, é um trava-língua, viu? Então tem algumas coisas que parecem que não tem sentido. Até porque o objetivo mesmo é a gente desenvolver, a gente treinar a nossa oralidade. O que é essa oralidade? É tudo que eu vou falando, né? Eu faço a leitura e vou falando. No momento que eu faço essa comunicação com vocês, eu estou fazendo uma comunicação oral, é a minha oralidade. Então, olha só, o que nós vamos trabalhar hoje? O nosso livro, como sempre, nós já começamos a trabalhar exatamente com esse livro. Olha só, nosso livro de língua portuguesa do 2º ano, a Prova Brasil. Nós já estudamos a lição 1, que foi sobre convite. Na semana passada, a lição 2, sobre cantiga de roda. E hoje nós vamos para a lição 3, que são os trava-línguas. Olha só, das páginas 20 a 25. Então, tudo que a tia Fernanda for falando aqui para vocês está no livro de vocês, dessas páginas, da página 20 até a página 25, tá bom? E lá nós vamos iniciar exatamente, olha só, com esse trava-língua, tá bom? Então, vamos compreender um pouquinho o que vem ser esse trava-língua. O trava-línguas é um gênero textual com origem na tradição oral da cultura popular. É algo que foi passado de pai para filho, né? Trata-se de um gênero curto com uma grande concentração de sílabas que são difíceis de pronunciar e cuja combinação torna a articulação ainda mais trabalhosa, né? Como, por exemplo, esse último trava-língua que eu li para vocês e que está no nosso livro, né? Onde nós temos sempre ali aquele encontro consonantal da letra T, da consoante T e da consoante R, que quando a gente vai tentar falar tudo assim rápido, a gente acaba atropelando se a gente não lê direitinho, né? O nome trava-língua já anuncia a dificuldade que os interlocutores enfrentam ao tentar pronunciar sem tropeços ou engasgos, já que a proposta é dizer o jogo verbal com clareza e rapidez. Então a gente brinca muito com os trava-línguas, tá certo? A gente usa para desenvolver a oralidade, mas também para a gente brincar. Então, se no decorrer de nossa aula a tia Fernanda atropelar alguma coisa, é normal, faz parte do trava-línguas, tá certo? Vamos então avançar um pouquinho. E olha o que nós temos aqui. O mesmo trava-língua que eu apresentei para vocês no começo. É ele que nós vamos trabalhar nossa aula inteira. Então, olha só. 3 tigres tristes traziam trigo do trigal. Então, é um trava-língua que faz parte da tradição popular. Tem outras versões também. Agora, o que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Eu tenho aqui algumas perguntinhas sobre ele. Quantas palavras esse trava-língua apresenta? Quantas palavrinhas tem? Vamos fazer a conferência? Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Então, eu tenho nesse trava-língua 7 palavrinhas. E o que vocês vão fazer na nossa atividade na segunda questão? Eu tenho aqui as palavrinhas, elas estão soltas, né? E você vai, seguir o passo e você vai dizer qual é a colocação de cada palavrinha. Qual é a primeira, qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta e assim sucessivamente, tá certo? Lembrando, meus amores, bem aqui eu tenho essa palavrinha que só tem 2 letrinhas, né? Que é até uma preposição. A gente depois vai aprender sobre o que é essa história de preposição. É o do, ó. Trigo do trigal. A gente pode pensar, mas do não é uma palavra. É uma palavra sim. Então, ela conta como palavra aqui no nosso trava-línguas, tá bom?
Então, são 7 palavrinhas que nós temos. O que mais que nós temos aqui sobre esse trava-língua? Qual a letra inicial de cada palavra do trava-língua? Nós vimos que esse trava-língua tem 7 palavrinhas. Qual é a letra inicial de todas as palavras aqui? 2 letrinhas principais, a letra D e a letra T. D, T. Qual é a palavra que começa com D? Apenas uma, que é a palavra do, né? Do trigal. E as demais todas iniciam com T. Olha só, todas as palavrinhas. 3, tigres, tristes, traziam, trigo, trigal. Todas começam com a letrinha T. E a palavrinha do que começa com a letrinha D, ok? Então, quantas vezes aparece a letrinha T? Ela vai aparecer aqui pra gente uma quantidade de vezes maior que a letrinha D. E o que mais que nós temos aqui? Vamos avançando. Quando pronunciamos a letra D e a letra T, a nossa língua encosta nos nossos dentes da frente. Então, olha só, eu não estou falando do som da letra D, eu estou falando do nome da letra D e da letra T. Olha a minha pronúncia, D, T. Para onde minha língua foi? Ela foi lá para o céu da boca? Não, ela veio e ficou bem encostada aqui nos meus dentes da frente, ó. D, T, ok? Façam esse exercício para vocês confirmarem o que a tia Fernanda falou, tá bom? Vamos lá então para a nossa próxima questão. Agora a gente vai separar esse trava-línguas em algumas frases. Eu tenho aqui 3 palavrinhas, ó. 3 tigres tristes. E o que nós temos aqui? Qual vogal aparece em todas as palavrinhas? Vamos ver? A vogal E. Olha só, a vogal E aparece nas 3 palavras. 3 tigres tristes. É a vogal E. Então, o som dela aqui é um som fechado. Ela não tem um som aberto. O som aberto de E. É como se fosse um som fechado, no caso, como se fosse um E. 3 tigres tristes, tá bom? Então o Ezinho aqui tem o som fechado. E no final a pronúncia parece com a letra I, porque toda palavra que termina com a letra E, essa letra E vai assumir o mesmo som da letrinha I, da vogal I. Qual a última letra de cada palavra? Então, as 3 palavras terminam também com a mesma letra. Que letrinha é essa, meus amores? É a letra S. Olha só, acabei de circular cada letrinha aqui que termina essas palavrinhas. Então, é a letra S. Tem uma questão no livro de vocês que vocês vão pintar a letrinha S, ok? Ela até aparece na patinha do tigre, tá certo? Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Eu tenho a palavra traziam. A palavra traziam, ela tem quantas sílabas? Vamos fazer a pronúncia? Traziam. Traziam. Ela tem 3 sílabas. Eu abri a boca 3 vezes para pronunciar essa palavra. Então, olha só. Quais são as vogais dessa palavrinha? Vogal A, vogal I e vogal A. A vogal A, ela se repete, ela aparece 2 vezes. Agora, essas 2 vezes que a vogal A aparece, ela está na mesma sílaba? Não, ela está em sílabas diferentes. Está na primeira sílaba, tra, e na segunda e na última sílaba, traziam, ok? Olha só, ela está nas 2 em sílabas diferentes. Então, na primeira sílaba, a vogal A, ela já tem uma pronúncia mais aberta, traziam. Já na última sílaba, ela já tem um som o quê? Um som fechado, ok? Vamos lá então. Tem uma atividade que está na página 23, onde eu tenho aqui algumas letrinhas que estão embaralhadas, né? E o que você vai fazer? Você vai ligar por meio de setinhas a primeira letra até a segunda letra, até a terceira letra. E que palavrinhas nós vamos formar? A palavrinha
Vamos lá aqui, a palavrinha trigo e a palavrinha trigal. Percebam que a palavra é que a gente tem mais conhecimento, que a gente vê com maior frequência, é a palavra trigo, né? A palavra trigal, ela vem de trigo. Então, aqui eu tenho um substantivo que a gente diz que é um substantivo primitivo. E aqui, trigal, eu tenho um substantivo derivado. É uma palavra que deriva da palavra trigo, tá certo? Vamos lá, então. Trigo do trigal. Quantas letras se repetem? Quantas letras vão se repetir aqui? Que letras são essas que vão se repetir? Eu tenho a letra T, a letra R, a letra I e a letra G. Então, são as 4 letras iniciais de trigo e trigal que se repetem. Como eu disse para vocês, a palavra trigal, ela deriva de trigo. Então, é uma boa parte da palavra, que é a parte principal dela, que a gente chama de radical, vai se repetir também, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. O início é o mesmo, o final que já é um pouquinho diferente. Olha aqui, quais letras não se repetem nessas duas palavrinhas? Quais são as letrinhas? A letrinha O, a letrinha A e a letrinha L já são diferentes, tá certo? Então vamos separar essa frase agora em sílabas. Quantas sílabas eu tenho? Vamos lá. Trigo do trigal. Quantas vezes eu abri minha boquinha? 5 vezes. Vamos confirmar? Trigo do trigal. Trigo e do. Parece um U no finalzinho, mas não é. É a letra O. É porque a letra O, quando está no final de uma palavrinha, ela faz o quê? Ela parece com a letrinha U. O som dela parece com a letra U. Então, olha só. As duas sílabas iniciais das palavras são as mesmas, o tri, né? E olha só, e qual vai ser a sílaba mais forte? Sílaba mais forte de uma palavra é o que nós chamamos de sílaba tônica. Toda palavra, ela tem uma sílaba mais forte e as outras sílabas acabam sendo um pouquinho mais fracas, né? Essa sílaba mais forte, que é a sílaba tônica, a gente pronuncia com maior ênfase. Quando a palavra tem um acento, aquela sílaba que recebe o acento é a sílaba tônica. E quando não tem, como é que eu vou fazer? Eu vou chamar a palavra. Como é que eu vou saber qual é, se realmente o tri é a sílaba tônica da palavra trigo? Eu vou chamar o trigo, mas eu não vou chamar assim, ei trigo, vem cá. Não é assim, gente. Eu vou chamar, olha só, trigo. Qual foi a sílaba que eu me prolonguei um pouco mais? Foi na primeira sílaba, né? Então, trigo. A sílaba mais forte é o tri. E no caso de trigal? Trigal vem de trigo. Será que não seria o tri também? Vamos verificar? Trigal. Olha só, trigal. Então, a sílaba tônica é a última sílaba, é o gal. Se eu fosse fazer o contrário, trigal, não tem sentido. Então, é trigal. O gal é a sílaba tônica dessa palavrinha que você vai pintar no seu livro, tá bom? Então, elas são as sílabas mais fortes dessas palavrinhas. Aí eu tenho aqui novamente o nosso trava-línguas, né? Olha só. 3 tigres tristes traziam trigo do trigal. Tia Fernanda tá de parabéns que até agora não atropelou nenhuma sílaba. Olha só o que nós temos aqui. É uma frase que termina com esse ponto bem aqui. Vocês conhecem esse sinal de pontuação? Ele é o que nós chamamos de ponto final, né? Então, quando eu uso o ponto final, eu sempre vou usar ele para 2 tipos de frases, né? Aquela frase que ela é declarativa, que pode ser afirmativa ou negativa. Eu estou dando alguma negativa aqui? Tem alguma palavrinha não ou algo que negue alguma coisa? Não, não é verdade? Então, olha só, esta frase ela é uma afirmação. Ela não pode ser uma pergunta. Por que ela não pode ser uma pergunta, gente? Porque não tem o ponto de interrogação. Vocês lembram, né? O ponto de interrogação, ó, ele é desse jeitinho aqui. Já o ponto de exclamação, que geralmente a gente utiliza em uma frase para a gente mostrar admiração por alguma coisa, é esse pontinho aqui, ó. E eu tenho esse pontinho aqui simples, que é o ponto final. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma frase que é uma afirmação.
Ela está afirmando que existem 3 tigres que estão tristes e que estão trazendo trigo lá do trigal. Olha só, quantos tigres eram, gente? 3 tigres. Olha só, 1, 2, 3, ok? Vocês vão pintar essa quantidade de tigres na página 24, tá certo? Como os tigres se sentiam? Eles estavam como, esses tigres? Estavam alegres, estavam agitados, ferozes? Eles estavam tristes, olha só, eles estavam tristes, se sentindo tristes por algum motivo. Algo aconteceu, né, gente? E o que os tigres traziam do trigal? Eles traziam trigo, olha só, eles traziam o trigo lá do trigal. Então, eu tenho aqui a representação do que seria o trigo, que é aquele raminho que a gente já conhece, e um conjunto desses trigos aqui é o trigal. Leia o trava-língua o mais rápido que você puder, é o exercício que vocês vão fazer em casa, tá bom? Então, 3 tigres tristes traziam trigo do trigal, tá certo, meus amores? Então, essa foi a nossa atividade de hoje, falando sobre esse trava-línguas. Nós vimos aqui sobre a composição de uma frase, a pontuação que terminou a frase, vimos também a sílaba mais forte de algumas palavrinhas, tá certo? Letras que se repetiam e tudo mais. E o que nós vamos começar a fazer? O seu professor vai começar a orientar você. Nós temos, logo depois dessa lição 3, um desafio. Olha só, eu tenho aqui diversos trava-línguas nas páginas 26 e 27 e o professor vai passar, a sua professora vai passar a orientação de como fazer essa atividade. E logo em seguida, nós vamos divulgar a data para a realização do simulado. Tem um simulado onde tem algumas questões e nessas questões é uma revisão de tudo que nós aprendemos aqui, ó, sobre o convite, a cantiga de roda e o trava-línguas. Então, na próxima aula, eu vou fazer uma revisão com vocês desses 3 conteúdos aqui para que a gente possa fazer o nosso simulado. O professor, a sua professora vai logo lhe orientar para você fazer esse desafio 1, tá certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei estar aqui com vocês mais uma vez e até a próxima aula, se Deus quiser.